Pai do Senhor, queridos, amém? Vamos para mais um vídeo. Irmãos, nesse vídeo de hoje, eu gostaria de trazer para os irmãos, no Evangelho de Lucas, vamos tratar sobre a volta do filho pródigo, a parábola do filho perdido, ou filho pródigo em outras traduções. Irmãos, Jesus pregava muito por parábola, e nesse capítulo 15 Jesus usará de 3 parábolas, com o mesmo intuito, que é o resgate daqueles que estão perdidos. Vamos lá, capítulo 15 de Lucas, de 1 a 7, vai falar da ovelha perdida, e do versos 8 até o verso 10, ele vai falar da dracma perdida, ou moeda perdida, em outras traduções. E do verso 11 ao 31, ele vai falar da parábola do filho pródigo. Amém, irmãos? Irmãos, nesse capítulo 15 de Lucas, é para nós entendermos que o Senhor não desiste dos pecadores. Ele não desiste. Somente no capítulo 15 ele descreve 3 parábolas sobre o resgate. E o interessante de tudo, queridos, é que Deus é representado por Trindade, Ele é Pai, Ele é Filho, Ele é Espírito Santo. E nessa passagem de Lucas, capítulo 15, ele descreve 3 parábolas, do mesmo sentido, no mesmo intuito, que é resgate daqueles que estão perdidos, E vai falar assim. Capítulo 11, nós vamos tratar somente da parábola do filho perdido. Lucas capítulo 15, do 11 ao 31, que diz assim: Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse a seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo. Reuniu tudo. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela cidade, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com vagens de alfarrobia que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra a terra. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir levantou-se e foi para a casa do pai. Estando ainda longe, seu pai ouviu e, cheio de compaixão, correu para seu filho, o abraçou e beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra a terra. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçado em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois esse meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado, e começava a festejar o seu regresso. Glória a Deus. Amém, irmãos? Irmãos, nessa passagem, irmãos, eu vejo assim, no mínimo 3 situações, que me chamou a atenção nessa passagem. Primeiro, irmãos, vejam, o Senhor não desiste daquele, por mais que estão longe da presença do Pai, Ele não desiste, irmão, Ele faz de tudo. Ele quer o resgate daqueles que estão perdidos, E o interessante é isso,
E ele, nessas três, ele está nessa passagem só de Lucas, irmãos. São 3 passagens que trabalham na mesma linha, né? 3 passagens a qual o Senhor, a qual Jesus trazia, né? Pregava sobre parábola, sempre em prol do resgate, né? Que trata da ovelha perdida, da dracma perdida, né? E do filho pródigo. Então, queridos, que nós venhamos entender, irmãos, que o Senhor faz de tudo, né, para o resgate daqueles que estão perdidos. Esse é o primeiro, né? Segundo, irmãos, queria que os irmãos analisassem, né, imaginassem a dor daquele pai, né? Trazendo, né, para hoje, né? Para nós imaginássemos assim, como que o pai ficou, né? Um filho pedir herança, né? Sabemos que a herança só tem direito à herança após a morte do pai, né? É como se o filho falasse assim: ah, pai, como você não morre, estou torcendo para você morrer há muito tempo. Como você não morre, me dá essa parte da herança que eu tenho direito, né? Então imagina, irmãos, a dor daquele pai, né? De se sentir assim, um nada, né? Para o filho, né? Que acredito eu, né? Que aqui esse pai representa Jesus, né? Imagino eu o que esse pai fazia pelo filho e não ter esse reconhecimento, né? E aqui representa Deus mesmo, Jesus, né? Que vê o mundo para resgate dos filhos, daqueles que, né, que estão perdidos no mundo. Quantos são aqueles que não estão nem aí, irmãos? Né? Quantos são aqueles que não estão nem aí? Mas mesmo assim o Senhor está aí para o resgate deles. Então, mas mesmo assim, irmãos, mesmo o pai passando por essa dor, né? De sentir essa dor de um filho, está torcendo, né, pela morte dele. Assim, não foi o que a Bíblia está dizendo, mas dá a entender isso, né? Que a dor daquele pai, né, de ver um filho pedir herança com o pai ainda vivo, então dá a entender isso. Tipo assim, como se ele já estivesse torcendo que o pai morresse, mas como ele não morreu, ele pediu herança. Mas mesmo assim, irmãos, o Senhor deixou ir, o pai dele deixou ir. Tipo assim, você quer? Vai, toma aqui, tua parte, vai. E a palavra diz que ele foi para longe, irmãos. Uma cidade longínqua. Longínqua, ou seja, uma cidade bem longe. Ou seja, bem longe da presença do Pai. Ele queria sumir da presença do Pai, né? E trazendo, né, para o mundo espiritual, irmãos, aqueles que estão fora, irmãos, que estão longe, que estão no pecado, eles estão longe da presença. E eles querem a cada dia, quando estão mergulhados no pecado, irmãos, a ficar mais distante, para mais longe eles vão, irmão. Mas sabemos que longe da presença do Pai não há vida, não há paz, né? Tudo dá errado, como nós estamos vendo aqui. Após ele ter gastado tudo, não muito tempo depois, né? Ou seja, não levou muito tempo. A Bíblia não descreve o tempo que foi que levou a vida dele no pecado, longe da presença do Senhor. Mas a palavra diz que não muito tempo depois. Mas nós não vamos trabalhar em cima do tempo, né, irmãos? Mas sim a irresponsabilidade desse filho, né? Tendo tudo na casa do pai, preferiu abandonar os caminhos do pai, os cuidados do pai, para viver num mundo onde o pecado habita, onde há destruição. E isso, irmãos, dá para a gente imaginar, né? Como que esse pai sofreu, a dor que esse pai sentiu, né? Em ver um filho pedindo isso para ele. Mas é assim mesmo, irmão, isso acontece. Nos dias de hoje não é diferente, né? Quantos estão na casa do Senhor, quantos estão nos caminhos do Senhor e querem sentir essa aventura desse jovem, desse filho pródigo, né? E lá, irmãos, não tem paz, lá não tem alimento, né? Aqui está se falando de alimento físico, né? Mas o alimento espiritual, queridos, não tem. E aonde não há alimento, irmãos, tem dor, tem sofrimento, tem morte física, morte espiritual, doença, enfermidades, enfim, irmãos. Longe da presença do Pai não tem como, irmãos, vivermos. Amém? E a situação, irmãos, né?
que me mostra também a outra situação, é a terceira situação, qual deu para observar nessa passagem, né? Foi a forma, irmãos, como eles voltam. A palavra diz aqui, ó, irmãos, ó, que o seu pai colocou um anel no seu dedo, colocou novas vestes, irmãos, vestes novas, né? E uma sandália nos seus pés. Ou seja, queridos, ele voltou com as bagagens do pecado, né? Que são as vestes sujas, né? Por isso, a palavra diz aqui que ele deu novas vestes, colocou no dedo um anel, irmãos. Um anel, irmão, representa a identidade, né? Antigamente, quando um rei, uma pessoa importante da autoridade daquela época, quando mandava enviar uma carta, irmãos, para outro reino, ele selava com um anel. Aquele anel representava a autoridade, irmãos, né? E foi exatamente o que o Senhor fez aqui. O Senhor devolveu a autoridade a ele, a identidade dele, desse filho. Ou seja, ele estava morto, tornou a vida, e o Senhor o perdoou e renovou, né, dando um anel novo a ele, uma aliança, a qual devolveu a identidade dele como filho. Aleluia, irmão. Então que nós venhamos entender, irmãos, que o Senhor ele tá chamando aqueles que estão no pecado ao arrependimento a todos os momentos, irmãos. A palavra diz que ele não se alegra, o Senhor não se alegra com a morte de um ímpio. Ele veio para isso, irmãos, para trazer vida, e vida com abundância. Mas infelizmente, queridos, muitos querem passar por isso. Abandona a casa do Pai, irmãos, para ter uma vida dissolutamente, né? Uma vida enganada pelo diabo. Passam a ser enganados, né? Ludibriados pelas coisas do mundo. E lá, irmãos, eles sofrem. Como podemos ver, né? O Senhor deu novas vestes. Ou seja, eles vêm de lá quebrados, irmãos. Quebrado, não estou falando financeiramente, irmãos. Espiritualmente, também financeiramente, adoentados, irmãos. Mas o Senhor está aí, irmãos, para perdoar. Num só capítulo, irmãos, 3 parábolas de resgate. E o Senhor, irmãos, está a cada dia chamando eles ao arrependimento. Mas que nós venhamos, irmãos, estar como esse Pai disposto a perdoar. Que nós venhamos estar de braços abertos, né? Disposto a perdoar, disposto a trazê-los de volta e restituir aqui os irmãos a honra, a identidade deles que hoje eles perderam, né? Como podemos ver, irmãos, o que o pecado faz? O pecado tira a identidade do homem, o pecado destrói, o pecado leva aquele que tinha uma identidade com o Senhor perder o anel da aliança, né? Ele se afasta, irmãos, se afasta totalmente da presença do Pai. E longe da presença do Pai, querido, não há paz, não há amor, não há, irmãos, felicidade, né? Porque Deus é amor e Ele entregou o Filho dele, Jesus Cristo. E esse que está sendo relatado aqui na parábola do Filho, né? Filho pródigo, da dracma perdida e da ovelha perdida. Esse mesmo Jesus, irmão, veio para justamente esses que estão no pecado, né? E Ele não se agrada com a morte do ímpio. E pode ter certeza, irmãos, que Ele está disposto a perdoar. Ele está de braços abertos para esses que estão no mundo. Então, irmãos, que nós venhamos entender a qual o Senhor, irmão, está disposto a perdoar, não somente a eles que estão no pecado, mas Ele nos perdoa. Então, irmãos, Ele quer que nós venhamos ser igual a Ele, né? Um coração sensível, um coração perdoador, e que quando encontrarmos essas ovelhas perdidas, irmão, possamos estar assim, com o coração aberto, alegres, né? E recebê-los de braço aberto, sabendo que assim como o Senhor perdoou o filho pródigo, né? Está à busca desse filho pródigo, está à espera desse filho pródigo, né? Ele deixou ir, como nós também deixamos ir, né? Mas temos a certeza, irmãos, que lá na frente o pecado vai tirar tudo deles, principalmente a identidade, irmãos. E o Senhor nos chama, né, para recebê-los de braços abertos. Esse Pai
nos dá um exemplo de como receber aqueles que estão longe, né? Quando voltarem. É de braços abertos, né? Um coração perdoador e fazer festa, né? Fazer festa, festejar, porque e a palavra diz que a festa no céu, irmãos, quando um pecador se arrepende. Então, irmãos, nós como cristãos, nós como servos do Senhor, temos que ter esse coração, segundo o coração de Deus, um coração perdoador, um coração disposto, irmãos, a perdoar e ajudar esses que estão no pecado a se livrar. Amém, queridos? Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja em cada coração, não somente hoje, mas para todo sempre. Amém. Fica na paz.